olhou para a varanda, puxou um banco, não deu tempo. Tchau, mamãe. E se suicidou. Gente, vocês não podem imaginar o que foi isso. Vocês não podem imaginar o que foi isso. Ela estava na sala, no sofá, o esposo dela estava numa mesa, bem perto assim atrás. Os dois correram, mas não deu tempo. Ainda bem que os dois estavam ali, né? Para ver como foi. Simplesmente assim, tchau mamãe, e pulou. Ela ficou muito mal, foi Deus nos acuda, e foi, aí a irmã dela voltou no centro espírita, né? E lá do centro veio um recado, que ele já fez aquilo exatamente para acabar com a vida dela e com a vida do marido. Que ela não conseguia acreditar, não, ele era uma criança, como é que uma criança podia ter esse pensamento, mesmo que fosse o mesmo espírito, uma criança não ia ser tão malévola, não ia ser, ela chamou de malévola, né? Não ia ser tão assim, tão ruim, não, ela não conseguia acreditar. Ela acreditava até que poderia ser o espírito do noivo, mas que jamais uma criança faria aquilo. Né? Então, e as pessoas perguntavam a ela, e você tem outra explicação? Ele era um menino tão mimado, tão querido, você fazia todas as vontades dele, ele não tinha nenhum problema mental, já estava na escola estudando, né? Não tinha nenhuma queixa assim, então, ele era mimado, ela não tinha nenhuma queixa. É normal também uma criança correr para a varanda, puxar um banco, subir, dizer tchau mamãe e pular. Né? Eu acreditei na hora, todo mundo na família acreditou, só ela que foi com resistência de acreditar. E vinha recado, a irmã dela foi em outro centro, um outro espírito também mandou um recado para ela, chamando para ela ir lá para conversar, que ela procurasse superar, que era difícil a experiência que ela passou, mas que ela precisava superar pelo bem de todos, pelo bem dela, pelo bem do próprio espírito suicida, pelo bem do marido dela, que se ela não superasse, aquilo ia ser uma tragédia. E a forma dela superar é que ela procurasse estudar, procurasse conversar com outros médios, procurasse pesquisar, procurasse uma prova, não é que dissesse que os espíritos estavam mentindo, ou uma prova que dissesse que os espíritos estavam falando a verdade. A irmã dela foi num centro, o espírito, eu fiquei muito impressionado com essa história. A irmã dela foi num centro, teve um espírito que descreveu ele na encarnação anterior, descreveu a mãe dele. Ela não quis ir lá conversar para poder se aproximar dessa história, para poder orar, né? Para poder perdoá-lo mais uma vez, né? Além de perdoar tudo que ele fez contra o noivo, perdoar nessa experiência, não é, que ele fez. Enfim, não foi, ela ficou muito culpada. E o marido foi ficando com muita raiva dela, enfim, acabou 3 inimigos. Acabou esse casamento com inimizade, com muito ódio, não é? E eu escolhi, essa história não veio de um relato do mundo espiritual, eu tenho outras que irei contar, mas eu escolhi porque eu já contei essa história para muitas pessoas, que às vezes a gente fica assim, uma criança morreu de acidente. Gente, pelo amor de Deus, por Jesus de Nazaré, eu não estou dizendo que todas as crianças que morrem de acidente são inimigas dos pais, por favor. De jeito nenhum eu estou dizendo isso aqui. Mas essa história aconteceu. Então eu estou chamando a atenção para que as pessoas tenham bastante atenção, até para socorrer esses espíritos. Uma criança que é muito perversa, uma criança que maltrata animais, que maltrata a mãe, que joga a mãe contra o pai, né? Que faz fofoca, que inventa mentira, que cria um dissabor na vida dos pais. Eu, como terapeuta, já peguei muitos casos como esse. Muitos casos. O Gabriel está dizendo, porque ele é meu aluno e acompanhou. Você fica assim, não é possível. Esta criança não fez isso. Ela não fez, e a da mãe ficar assim, Lu, eu estou contando a você, mas você não vai acreditar. Eu digo, acredito, meu amor. Porque tem muitas mães que chegam aqui para desabafar comigo. Ou muitas tias, ou muitas avós. Tem uma professora aqui dando esse mesmo depoimento, que para ser incorreto não tem idade, que ela já conviveu com muitas crianças, que era uma coisa extremamente complicada. Muito obrigado, professora. Seja bem-vinda ao nosso trabalho. Eu tenho certeza que esse trabalho da gente é muito bom, porque é realizado em muitas mãos. Não é mesmo? Olha aqui o depoimento dessa professora pra gente. Você que é mãe, que está em casa, escute, abra seu coração, meu amor, para ouvir. Se por um acaso o seu filho tem um comportamento assim, não adianta você fugir. Não adianta você fugir. O que adianta é oração, levar um psicólogo para começar já a fazer um tratamento. A psicologia vai fazer uma parte, as preces vão fazer outra, o seu estudo vai fazer outra, tá? Por isso que eu quis trazer esse tema. A nossa professora está aqui dizendo que ela, para ser incorreto, não tem idade. Que ela já lidou com muitas crianças com esse perfil. Esse meu primo, eu não sei, eu não gostava de ficar junto dele. Eu não sei, eu achava ele muito egoísta, ele fazia de tudo para chamar atenção, as outras crianças não podiam brincar, sabe? Porque ele ocupava todo o espaço, e ela mimava também, enfim, tinha uma coisa ali que a minha sensibilidade captou, e depois toda a família, foi uma coisa da família, assim, eu bem logo vi, Deus me perdoe, eu lembro que minha mãe se benzia, enchia os olhos d'água, minha mãe, e meu Deus do céu, eu via que tinha uma coisa esquisita nesse menino, que tinha uma coisa, mas a gente nunca vai imaginar uma coisa dessa, não é? E foi bem sério mesmo, a irmã dela continuou cuidando, indo no centro, ele vinha no centro depois, entendeu? Vinha no centro falar, minha mãe, eu fiz isso porque você quis ficar com ele, você gostava dele, não gostava de mim. E os espíritos doutrinando, né, o espírito dele, enfim. Olha,
Fica aí essa história, não é? E você preste muito bem atenção. Preste bem atenção.